Obrigado, senhora presidente. Hoje eu vim à tribuna tratar de dois assuntos que eu considero de extrema relevância. Em primeiro lugar, hoje pela manhã participei no Conselho Regional de Psicologia da apresentação do relatório atualizado, construído em conjunto pelo Conselho Federal de Psicologia com o Ministério Público Federal sobre a situação das comunidades terapêuticas no Brasil. As ditas comunidades terapêuticas no Brasil são instituições, em sua grande maioria, de cunho religioso, que busca oferecer algum tipo de tratamento para dependentes químicos, usuários de drogas, a partir de um modelo de internação. O relatório reforça todas as preocupações de quem atua no campo da saúde mental sobre esse modelo que cresce. Um modelo que, escondido atrás do nome de comunidade terapêutica, configura, na verdade, asilos religiosos para tentar oferecer algum tipo de tratamento para usuários abusivos de droga. Asilos porque se baseiam numa lógica de tratamento que exclui o paciente do convívio com a sociedade. Se baseia na internação muitas vezes involuntária, em outras vezes compulsória, ou seja, no geral contra a vontade do paciente, algumas vezes informalmente, outras vezes com um amparo legal, mas sempre numa lógica de exclusão do paciente da sociedade, retomando um modelo onde o tratamento dos problemas de saúde mental se dá através do asilo, da exclusão da sociedade, e não no tratamento territorializado, que busca dar suporte ao paciente para que ele consiga construir a sua autonomia. Ou seja, as comunidades terapêuticas são, na verdade, asilos, espaços de internação. E, além disso, são pouco terapêuticas, porque, na maioria delas, e o relatório aponta muito bem isso, tem um corpo clínico insuficiente. E esse corpo clínico, na verdade, quando existe para dar suporte a lideranças religiosas ou a ex-usuários de drogas que não estão mais fazendo uso abusivo, que trabalham em técnicas permanentes, buscando uma espécie de reforma moral do paciente. Isso não são tratamentos sustentados no campo da saúde, no campo da ciência, são tratamentos que não deveriam fazer parte do âmbito do que o sistema público de saúde oferece para a sua população. Então, é grave muitos casos de violação de direitos humanos, problemas na alimentação, terapias baseadas no trabalho sem regulamentação, adolescentes internados juntos com pessoas maiores de 18 anos, uma estrutura muito problemática e pior, que se dissemina com o apoio do governo federal, governo golpista, que dentre os seus inúmeros retrocessos, como a Emenda Constitucional 95, como a reforma trabalhista, inseriu também retrocessos na política de saúde mental, reforçando a lógica hospitalar e manicomial e reforçando também as comunidades terapêuticas. São retrocessos que a gente não pode aceitar. E para se contrapor às comunidades, às ditas comunidades terapêuticas, esses asilos religiosos, a gente tem que avançar na consolidação da rede de atenção psicossocial, com CAPS, CAPS-AD, CAPS-3, unidades de acolhimento. É fundamental que a gente tenha essas opções. Não dá para, num estado como o Rio de Janeiro, a gente ter somente 4 unidades de acolhimento em todo o estado, enquanto são dezenas de comunidades terapêuticas. A família que se encontra numa situação de precisar de um amparo, o usuário abusivo de drogas que precisa de um acolhimento, tem poucas opções quando precisa de uma alternativa de reconstrução da sua vida. Essas alternativas passam pelo sistema de CAPS e passam pelas unidades de acolhimento. A não existência de uma rede é um projeto que nos leva sempre de volta ao modelo manicomial. Por isso, é fundamental fortalecer a rede de atenção psicossocial para que essas engenharias do improviso não ganhem espaço, roubando a cidadania, roubando
a expectativa de um tratamento territorializado, com respeito aos direitos humanos, que todo paciente da saúde mental deve ter. Nós não abrimos mão que a saúde pública seja pensada indissociada da cidadania e do respeito aos direitos humanos. Então, parabéns ao Conselho Federal de Psicologia, ao Ministério Público Federal, pelo belo trabalho que fizeram, e contem com a gente, aqui nesse Parlamento, trabalhando em defesa de uma política pública de saúde mental, afinada com a reforma psiquiátrica, afinada com o Sistema Único de Saúde, afinada com a defesa dos direitos humanos. Nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã, estão todos os parlamentares convidados. Nós vamos lançar o pacto da Frente Parlamentar em favor da reforma psiquiátrica, a plataforma eleitoral da Frente. Pode ter adesão de todos os candidatos, de todos os parlamentares, de todos os partidos que concordem que é fundamental a gente caminhar na consolidação da rede de atenção psicossocial territorializada, garantindo saúde mental e cidadania para todos aqueles que passam por sofrimento psíquico aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, fica o convite a todos os deputados, sexta-feira, 10 horas da manhã, lançamento da plataforma antimanicomial da Frente da Reforma Psiquiátrica aqui no estado do Rio de Janeiro. E o segundo tema relevante, eu quero destacar o projeto de minha autoria, que está na pauta de amanhã. É o projeto que estabelece eleições diretas para a presidência da FAETEC. A FAETEC é uma instituição que agrupou algumas unidades de ensino do Estado que trabalhavam com educação profissional. Esse agrupamento deu corpo para uma proposta de educação profissional no Estado do Rio de Janeiro, ainda pouco desenvolvida, mas muito importante, que deve ser fortalecida. Durante esses anos do governo Pezão, a FAETEC sofreu com todo o desmonte. Primeiro, uma expansão desordenada no ano de 2013, 2014, especialmente através dos CVTs, para atender demandas eleitorais de prefeituras aliadas eleitoralmente ao governador. Isso fez com que a FAETEC crescesse de forma desordenada, sem planejamento, através de vínculos precários, reconfigurando inclusive a face do que era a FAETEC, que era uma instituição conhecida especialmente para a oferta de cursos de formação profissional integrada ao ensino médio e alguns cursos subsequentes e outros concomitantes. Depois desse processo de expansão desordenada, a FAETEC começou a sofrer com um vazio. Seus servidores chegaram a ficar com 4 meses de salários atrasados, a verba de custeio no ano de 2017 chegou a ser zero durante a boa parte do ano. Mesmo os alunos, sendo adolescentes, ficaram sem merenda, sem aulas, numa grave violação, inclusive, ao Estatuto da Criança e Adolescente, a nossa Constituição, que define que crianças e adolescentes são sujeitos portadores prioritários de direitos. Isso tudo foi ignorado e a FAETEC foi sucateada e maltratada. A gente quer impedir que isso continue acontecendo. A gente quer que a FAETEC tenha um deslocamento de poder, um pouco se afastando das pessoas que são nomeadas pelo governador eleito e se aproximando mais da comunidade acadêmica, da comunidade escolar da FAETEC. Isso é fundamental para que ela se fortaleça como instituição. Hoje, na rede estadual de educação do Rio de Janeiro, todas as unidades têm eleição, têm consulta para a escolha do diretor. Na própria FAETEC, as escolas têm consulta na eleição para diretor. Você ter a eleição para presidente aproxima mais a direção da FAETEC do seu corpo institucional, o que vai permitir que a FAETEC se desenvolva, cresça, não só como uma instituição mais democrática, o que é muito importante, mas também como uma instituição onde o seu planejamento acadêmico, onde o seu planejamento institucional vai se dar pactuado entre os membros da sua comunidade e o governo, blindando a FAETEC de determinados tipos de ingerência político-eleitoral, como os que a gente viu nos últimos anos. Então a gente convoca a comunidade da FAETEC a vir aqui à Assembleia Legislativa acompanhar essa votação que vai acontecer amanhã, quarta-feira. E na quinta-feira vai estar também em votação um projeto de lei das 30 horas para os servidores da FAETEC. Projeto que nós somos coautores, junto com outros deputados da Comissão de Educação, e que também é de suma importância para regularizar a condição desses trabalhadores que
passaram por defasagens salariais, viram no Pacto das 30 horas uma saída para esse problema, mas que hoje muitas vezes se deparam com desrespeito a esse acordo, e por isso é fundamental uma lei que pacifique o direito dos servidores trabalharem 30 horas. Então, obrigado, senhora presidente, e convoco mais uma vez os trabalhadores e trabalhadoras da FAETEC e estudantes para estarem aqui amanhã pelas eleições diretas já para a presidência da FAETEC e na quinta-feira pelas 30 horas para os servidores da FAETEC. Obrigado.